Ok, pessoal, boa noite. Vamos aqui dar início à nossa aula de resolução de questões. Direito Penal, professor Muniz aí para a Polícia Penal de Minas Gerais, mais como uma revisão para vocês, tá? Vamos aqui à nossa primeira questão. Primeira questão fala o seguinte: a respeito da contagem dos prazos penais, assinale a alternativa incorreta com base no disposto no Código Penal. Vamos lá, pessoal. Contam-se os anos pelo calendário comum. Perfeito. Tá certo? Então, anos, meses e dias, para efeito de contagem de prazo, é feito pelo calendário comum, ou também chamado de calendário gregoriano, tá? O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. Errado, pessoal, tá? Quando eu falo de prazos, tá? Ah, professor, o prazo vai terminar no domingo, prazo material. Prorroga-se e aí coloca para ele ser liberado só no dia útil, é? Não. Quando eu estou falando de término de prazo, tá certo? Bateu naquele dia, vai ser liberado naquele dia. Não existe essa prorrogação, tá certo? Os meses são contados pelo calendário comum também, os meses, os anos e os dias. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Perfeito, pessoal. Então, o dia que vai começar a contagem de prazo já vai computar como um dia. Por exemplo, se o cara foi preso, por exemplo, às 11 horas da noite, então, se ele foi preso 11 horas da noite, beleza? Professor, falta uma hora para virar o dia. Certo. Mesmo que falte uma hora para virar o dia, conta-se o dia inteiro, já como um dia de pena. Tranquilo? Então, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Os dias são contados pelo calendário comum, como eu falei para vocês. Dias, anos, tá? E meses. Os dias, os anos e os meses são contados pelo calendário comum. Então, como ele quer a alternativa incorreta, gabarito letra B. Próxima questão, vamos lá. Vocês podem colocar no chat, tá? A respeito da contagem de prazo no Código Penal, é correto afirmar que... Então, ele está falando de contagem de prazo de novo. Os dias, os meses e os anos não são contados pelo calendário comum. Errado. Dia, mês e ano é contado, sim, pelo calendário comum. Tranquilo? O ano penal é composto de apenas 360 dias. Tá certo, pessoal? Não. Os sábados e os domingos são desprezados no cômputo do prazo. Errado, pessoal. Sábado e domingo também entra, tá? Como eu falei, o dia do começo, não importa se é sábado ou se é domingo, ele vai entrar no dia para ser computado, sim, no prazo. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Aí sim, né, pessoal? O dia do começo ele vai ser incluído no cômputo do prazo, assim como eu falei para vocês. Questão bem tranquila aí, tá? O dia do fim não se inclui no cômputo do prazo. Errado. Vamos lá. Próxima questão. Érica, essa questão foi da Selecom, ó, 2020. Érica conduz investigação no concernente ao crime que é capitulado em mais de uma lei formal. Com dificuldades de definir a lei aplicável, estabelece que, no caso investigado, deveria ser aplicado qual princípio, pessoal? Ora, então, Érica conduz uma investigação no que concerne a um crime. Esse crime, ele é capitulado em mais de uma lei formal. Então, o crime é previsto na lei A e na lei B, certo? E aí, professor? Se o crime ele é previsto em duas leis, e aí, qual dessas leis eu vou usar? Qual a solução para o conflito de leis eu vou usar aqui? Qual princípio eu vou ter que usar para diferenciar? Ah, professor, mas tem previsão em duas leis. E aí, qual é a lei que eu vou utilizar para aplicar? Pessoal, o princípio que vai resolver esse problema, tá certo? É o princípio da especialidade. Tá? Gabarito letra C. O princípio da especialidade diz o seguinte, por exemplo, quando você comete um crime de lesão corporal, né? Professor, mas tem lesão corporal lá no Código Penal, certo? Mas quando você comete um crime de lesão corporal culposa no trânsito, aí você vai ser punido lá pelo Código de Trânsito Brasileiro. Por causa de quê?
do princípio da especialidade, certo? Tem uma lei mais específica para punir aquela situação. Então, gabarita essa questão, letra C. Vamos lá, próximo. O conceito analítico de crime. O que é o conceito analítico de crime, professor? O crime ele é o quê? Fato típico, ilícito e culpável. Típico, ilícito e culpável. Apresenta o comum de seus elementos constituidores a tipicidade. No contexto do fato típico, observa-se um aparente conflito entre normas penais aplicáveis ao caso concreto. Com base nos seus conhecimentos sobre o direito penal, assinale a alternativa que não apresenta um dos mecanismos principiológicos utilizados para solucionar conflitos. Então vamos lá. Pessoal, quais são os mecanismos que eu utilizo para a solução de conflitos, tá, no direito penal? Primeiro, eu utilizo princípios. Quais seriam esses princípios que eu vou utilizar para a solução de conflitos? Prestem bastante atenção, caso vocês não tenham visto isso daqui ainda, tá? Princípio da subsidiariedade. Princípio da conjunção. Princípio da alternatividade. E princípio da especialidade. Pronto. Esses são os princípios que eu vou utilizar para solucionar conflitos. Tudo bem? São esses 4 princípios, então anotem, porque isso aqui cai em prova. Tudo bem? Professor, cuidado nesse princípio da conjunção, certo? Conjunção. Esse princípio da conjunção é um princípio que diz o seguinte: um crime vai absorver outro. Por exemplo, se você entra numa casa para você furtar, o objetivo era furtar, mas para você furtar, você tem que entrar na casa. Professor, quando você entra na casa, existe o crime de violação de domicílio? Existe. Só que o crime de furto, ele come o outro crime, que seria o crime de violação de domicílio, né? Então, isso é o princípio da conjunção. Um crime, ele absorve o outro. O princípio da alternatividade é quando uma tipificação, um artigo da lei, esse artigo tem vários verbos. Por exemplo, a lei de drogas, lá no artigo 33, tem vários verbos, né? Por exemplo, transportar, né? Vender, entregar. Então, dentro do mesmo artigo, existem vários verbos para tipificação, caso você cometa aquele crime. Então, isso é o princípio da alternatividade. Então, por exemplo, se você estava transportando a droga e vendendo, lógico que você responde somente por um, que é o tráfico, né? Se você pratica vários verbos, você responde somente como se fosse um. Tudo bem? E o princípio da especialidade, que eu falei para vocês, esse princípio, como a gente já citou na questão anterior, ele vai tratar de quê, professor? Bom, se uma conduta ela é prevista em 2 leis, aplica-se a lei mais específica. Então, a única alternativa aqui também que não vai ter relação com isso é o princípio da insignificância, porque o princípio da insignificância não tem nada a ver, tá? O princípio da insignificância é quando, por exemplo, existe a exclusão da tipicidade material. Então, aqui, ó, no princípio da insignificância existe o quê, professor? A exclusão da tipicidade material, certo? Ou seja, aquela conduta ela não foi tão lesiva, não teve uma grande ofensa, cumpriu os requisitos, né, que é o MARE, mínima ofensividade da conduta, existe um reduzido grau de reprovabilidade daquela conduta. Quando você furta uma coisa de pequeno valor, né, um valor muito insignificante, é aplicado o princípio da insignificância, onde ele exclui a tipicidade material. Tudo bem? Próxima questão, vamos lá. Analise os itens abaixo sobre o lugar do crime. Pessoal, para o lugar do crime, observa-se 2 fatos. Qual é o lugar do crime? É o lugar onde aconteceu a ação ou a omissão, certo? E também importa o local onde se consumou aquele crime.
Porque é o seguinte, o crime pode ter começado aqui nesse local A, porém ele pode ter se consumado em um outro local B. Então, para saber qual o lugar do crime para efeito de aplicação da lei, vai ser os dois locais. Os dois. Qual é a teoria que é adotada no lugar do crime? Teoria da ubiquidade. Beleza? Vamos lá. Vamos responder essa questão aí. Questão bem bacana, tá? Considerar-se-á praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação, bem como também onde se produziu o resultado. Perfeito. É os dois locais, é os dois lugares. O lugar do crime é qualquer lugar, não, onde a autoridade policial tenha competência. Não é assim. O lugar do crime é o lugar onde aconteceu a ação ou omissão e onde se consumou. Em caso de omissão, considera-se praticado o crime sempre no lugar do exaurimento. Não tem essa previsão, tá, pessoal? Tanto como a ação ou omissão, quanto o local onde se consumou, é o lugar do crime. Gabarito letra A. Tudo bem? Próxima questão, vamos lá. De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa acerca do tempo e lugar do crime. Vamos lá. Olha o que ele diz no item C. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como também onde se produziu ou deveria produzir os resultados. Gabarito letra C. Por quê, professor? Porque é o seguinte, o lugar do crime é o local onde acontece a ação ou omissão e também importa o local onde se produziu o resultado, né, onde ocorreu a consumação do crime. Então, para o lugar do crime, importam-se as duas situações, o local da ação da omissão e o local onde aconteceu a produção do resultado. Tudo bem? Nos dois. Geralmente, esse lugar do crime é utilizado em crimes onde ele começa num país e termina em um outro país. Aí ele vai perguntar, qual o lugar do crime? Os dois locais, tá? Vamos lá. Olá. Considera-se praticado o crime no momento em que ocorreu a ação. Pessoal, cuidado. Não vamos confundir aqui a situação, ó. Qual a teoria do momento do crime? Teoria da atividade. Para a teoria da atividade, só importa o local da ação ou da omissão, tá? Só importa esses dois locais. Agora, no... Dois locais não, né? Somente a ação ou omissão. Só o local onde aconteceu a ação ou omissão. Já para a teoria da ubiquidade, que é a teoria que fala do lugar do crime, importa os dois locais. Tudo bem? Então, gabarito dessa questão, letra C. Próxima questão. Esquimó é acusado de cometer crime ocorrido em uma aeronave que realizava voo internacional. Nos termos do Código Penal, é considerada a extensão do território para fins de aplicação da lei brasileira. Vamos lá, pessoal. O que é que vocês marcariam nessa questão aí? O que é considerada extensão do território? Extensão, aqui eu tenho o Brasil e aqui eu tenho o restante do mundo. Se eu tiver uma aeronave, um navio, em qualquer lugar do planeta, e esse navio seja público, né, navio da Marinha, por exemplo, ele é considerado território por extensão. Então, nesse caso, as aeronaves brasileiras que estejam em voo no espaço aéreo nacional, professor, é considerado território por extensão? É isso? Aeronaves brasileiras em voo no espaço aéreo nacional. Ora, aeronaves estrangeiras em voo onde estiver. Não é. Não é considerado extensão de território para fins de aplicação da lei brasileira. Aeronaves estrangeiras pousadas em aeroportos internacionais. Não especificou. Aeronaves brasileiras mercantes em voo perante o espaço aéreo estrangeiro. E aí, pessoal?
aeronaves brasileiras mercantes em voo perante espaço aéreo estrangeiro. Isso, mas não estão de serviço, perfeito. Por isso que o gabarito é a letra B. Então, as aeronaves brasileiras, pessoal, que estão em voo no espaço aéreo nacional, é considerado sim território, tá certo? Se está dentro do espaço aéreo nacional, então é considerado sim uma extensão desse território, tá? O espaço aéreo é a extensão do território físico, beleza? Então, gabarito realmente letra B. Próxima. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Pessoal, que princípio é esse? Se o crime aconteceu dentro do nosso território brasileiro, então qual é o princípio que vai ser aplicado? Pessoal, o princípio da territorialidade, pessoal. Ao crime cometido dentro do território. É o princípio da territorialidade. Extraterritorialidade não pode ser, porque extra é fora. Princípios que envolvam extraterritorialidade é quando o crime aconteceu fora do Brasil. A questão foi bem clara. Ao crime cometido no território nacional. Então, é o princípio da territorialidade. Próxima. Vamos lá. A aeronave Tropicália, ó, essa questão foi da Selecom, é de propriedade da União e está sobrevoando o país estrangeiro quando Joeci, passageiro da aeronave, é acusado de cometer crime culposo durante o voo. Olha aí. A aeronave Tropicália é de propriedade da União, certo? Ou seja, é do governo brasileiro. E ela está sobrevoando um país estrangeiro, está fora do país. Quando Joeci, passageiro da aeronave, é acusado de cometer um crime culposo durante o voo. Certo. Nesse caso, de acordo com a parte geral do Código Penal, é correto afirmar que, vamos lá, pessoal, a aeronave está fora do território, só que ela é brasileira. Como eu falei para vocês, ela sendo brasileira, de propriedade do governo, é propriedade da União, por exemplo, aqui no caso, em qualquer canto do planeta que ela estiver, se acontecer um crime lá dentro, aquele local, aquela aeronave é considerado como um território, né, por extensão, é uma extensão do território nacional brasileiro. Então, essa aeronave, tá, ela é considerada extensão do território brasileiro. Território por extensão, tá? Mesmo caso dos navios brasileiros, né, da Marinha, quando eles estão em um outro local, em qualquer canto, se acontece um crime lá dentro, aquele navio ele é considerado território brasileiro. Tá bom? Vamos lá. Próxima questão. Constitui hipótese de aplicação da lei penal brasileira, independente de qualquer condição. A mera prática de um delito em outro país que não Brasil. Pessoal, então é o seguinte, ó. Existem os princípios da extraterritorialidade. Certo? O que é que acontece com esse princípio aqui da extraterritorialidade, ó? Extra, fora do nosso país. Certo? O que é que acontece com esse princípio aqui, ó? Existem alguns casos elencados pelo próprio Código Penal em que, se aquele crime acontecer fora do nosso país, seja independentemente de qualquer condição, vai ser aplicado a lei penal brasileira. Por exemplo, quando se aplica um crime contra o presidente da República, um crime contra a vida. Então, o presidente do Brasil está lá na França e tentaram matar ele lá. Pode ser aplicada a lei brasileira para aquele agressor? Deve, vai ser aplicada, tá? Porque quando a gente comete um crime contra a vida ou liberdade do presidente, independentemente de onde ele esteja, tá? Vai ser aplicado a lei brasileira. Então, aqui é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Quando acontece um crime lá fora contra o patrimônio ou fé pública da União,
cometida, por exemplo, por um estrangeiro ou por um brasileiro lá fora, em outro país, mas só o fato do crime ser contra o patrimônio da União, do governo, também é uma hipótese que vai ser aplicada à lei brasileira, mesmo que seja cometido esse crime lá em um outro país. Se um crime for praticado contra a administração pública, por quem está a seu serviço, por exemplo, o cara comete um crime de peculato lá na França e ele viajou a serviço do Brasil, ele é um servidor público. Vai ser aplicada a lei brasileira para ele? Vai, pessoal, tá? Porque aí a gente está trabalhando com o princípio da defesa nacional, tá? Genocídio. Genocídio é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Então, independentemente de quem cometa, né, o genocídio, sendo qualquer brasileiro, quando o agente ele é brasileiro ou ele mora no Brasil, se ele comete um crime de genocídio lá em outro país, o fato dele ser brasileiro ou morar aqui vai ser aplicado a lei brasileira para ele, independentemente se ele for punido lá no país onde ele cometeu esse genocídio. Mas vai ser aplicada a lei brasileira para ele também. Então, aqui, ó, esses outros itens, ele trouxe as hipóteses de extraterritorialidade brasileira, tá? Extraterritorialidade brasileira incondicionada. Professor, e o item A aqui? É a exceção. Não é só o fato de um crime ser praticado por um brasileiro que já vai dar a hipótese para saber se vai ser aplicada a lei brasileira ou não. Porque só dizer, basta ser praticado por brasileiro, lá fora já vai ser punido pela lei daqui? Não. Tem outras condições, tá? Quando é praticado por um brasileiro, tem uma outra condição que deve ser aceita. Por exemplo, eu não estou a serviço da República, não sou servidor, não cometi genocídio. Viajo lá para fora, né? Sou brasileiro. Cometo um crime de homicídio lá. Pode ser aplicada a lei brasileira para mim? Pode. Só que vai ter que obedecer a algumas condições. Por exemplo, eu não posso ter sido punido lá, né? Eu tenho que voltar para cá. Tem que ser punido lá e aqui. Então tem uma série de condições. Agora, por exemplo, se eu cometo um crime de homicídio, uma tentativa contra o presidente da República, aí não. Mesmo que eu seja punido lá no país lá, eu também vou ser punido aqui no Brasil. Vai ser aplicada a lei brasileira. Tudo bem? Isso. Como o Fernando Henrique colocou aí. Vamos lá, próxima questão, pessoal. É correto afirmar que a pena cumprida no estrangeiro. Vamos lá. E aí, pessoal? Então vamos supor que você foi condenado lá no país A, porque você cometeu um crime e você é brasileiro. Essa pena que você cumpriu no estrangeiro, ela vai atenuar a pena que foi imposta no Brasil pelo mesmo crime quando de natureza diferente. Então, por exemplo, o crime que você cometeu lá no outro país, né? Você já está cumprindo pena. Vai ser punido aqui pelo Brasil também. Então, vai ser atenuada a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Então, mas você já cumpriu 2 anos lá? Show. Quando o crime é de natureza diferente, o que é que vai acontecer? Vai atenuar. Se o crime for de natureza idêntica, vai ser descontado ali a pena. Então, se ele pegou 5 anos, cumpriu 2 lá no país estrangeiro, chega aqui ele vai cumprir só mais 3, tá? Agora, se for de natureza diferente os crimes, aí vai ser só atenuada a sua pena quando você vier cumprir aqui no Brasil, tá? Isso, se for idêntica, computa. Diferente, vai atenuar. Perfeito? Muito bem colocado. Vamos lá. Próxima questão, né? Questão 12. Analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa correta. Opa, opa, opa. Ó, ninguém pode ser punido por fato que uma lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Ó,
Professor, ninguém pode ser punido pelo fato que uma lei posterior deixou de considerar crime. Pronto. Se uma lei posterior deixou de considerar um fato como crime, ou seja, não é mais crime. Então, a lei vai retroagir e vai acontecer o que a gente chama de abolitio crimes. A lei nova aboliu o crime. O que é que vai cessar? Vai cessar os efeitos penais daquela sentença. Você vai ser colocado em liberdade e cessa os efeitos penais. Professor, e os efeitos civis? Os efeitos civis, eles permanecem, tá? Quando acontece um abolitio crimes, os efeitos penais, eles são cessados, né? Mas os efeitos civis, eles permanecem, tá? Então, gabarito letra C, que é uma hipótese aqui da abolitio crimes, tudo bem? Abolitio crimes. Beleza? Ó, considera-se o momento do crime, teoria da atividade. Aquele em que foi atingido o resultado. Não. O momento do crime é o momento da ação ou da omissão, pela teoria da atividade. Embarcação pública a serviço do governo brasileiro, uma vez tendo ingressado em território estrangeiro, passa a ser considerada, para efeitos penais, extensão deste. Deste quem? Do estrangeiro ou nossa? Não é deste, do estrangeiro, tá? Passa a ser extensão de quê? Do governo brasileiro. Então, questão que poderia até pegar, um peguinha, né? Só que o que matou aqui foi o pronome deste. Porque o pronome deste, ó, remete ao mais próximo. Se fosse. E se tivesse aqui daquele, professor? Se tivesse escrito daquele, aí ia se remeter ao quê? Ao governo brasileiro. Aí estaria certo esse item. Então, questãozinha maldosa aqui, tá? Ó, considera-se lugar do crime apenas aquele onde ocorreu a ação, sendo irrelevante o local do resultado. Errado. Local do crime é os dois lugares, o momento da ação e também o local onde aconteceu o resultado. Tudo bem? A sentença penal estrangeira não pode produzir qualquer efeito jurídico no território brasileiro. Errado. A gente até viu, né, que, por exemplo, se as penas forem idênticas, vai ser computado. Se for penas diferentes, vai ser atenuado. Vamos aqui na questão número 13. Vamos lá. Ó, a infração penal se subdivide em duas espécies: crime e contravenção. Pessoal, a teoria que é adotada no nosso sistema é a teoria dicotômica. Que teoria é essa, professor? As infrações penais subdividem em duas. Existem os crimes, que são mais graves, e existem as contravenções penais, tá? Que são também chamados de crime anão. Tudo bem? As contravenções penais são sempre de ação penal pública incondicionada. Tá aqui o gabarito, pessoal. Tá? Ô, professor, não sabia que a contravenção sempre é de ação pública incondicionada? Sempre, tá, pessoal? E nas contravenções não cabe a tentativa. Professor, e nos crimes? São sempre de ação pública incondicionada também? Não. Os crimes vai depender. Pode ter crime de ação penal pública condicionada, incondicionada, privada, tá? Então, gabarito dessa questão, letra D. Iardo marcou letra C, mas vamos ver aqui qual é o erro da letra C, Iardo. Segundo o Código Penal, é considerado sujeito ativo aquele que pratica a infração penal, podendo ser qualquer pessoa, independentemente da idade. Não é independente da idade, pessoal. Por exemplo, o menor de 18 anos, ele vai praticar uma infração penal? Não. Ele vai praticar o quê? Um ato infracional, tá? Um ato infracional é equiparado a uma conduta criminosa. Então, não é independentemente de qualquer idade que vai ser praticada a infração penal. Os menores de 18 anos não cometem crimes. Eles cometem atos infracionais. Por isso que o gabarito não é a letra C. Tudo bem? Vamos lá, próxima. Questão 14, né? Aliás, questão 14, né?
Vamos lá. De acordo com o conceito analítico de crime, é um dos elementos do fato típico. Então, o crime é um fato típico, ilícito e culpável, né? Isso aí vocês já sabem. Porém, dentro do fato típico existe o quê, professor? Dentro do fato típico existe uma subdivisão. Vamos lá. Quem compõe o fato típico? Primeiro, você tem que praticar uma conduta, tem que ter um nexo causal, tem que ter um resultado e tem que ter uma tipicidade, certo? O que é que acontece aqui, professor? Ó, na conduta existe uma subdivisão. Na conduta pode existir o dolo, existe a conduta culposa, tá? Então o fato típico ele tem esses elementos, ó. Então vamos lá. De acordo com o conceito analítico de crime, é um dos elementos do fato típico. Qual é? Conduta. A conduta é um elemento do fato típico. Exigibilidade de uma conduta diversa. Potencial consciência da ilicitude, tá? Tá dentro da culpabilidade, tá? Lá do elemento culpável. Tranquilo? Exercício regular de um direito é uma excludente de ilicitude. Beleza? Então, gabarito letra B da nossa questão número 14. Vamos à questão número 15. Considere as expressões relacionadas em cada um dos itens a seguir. Resultado, ação, omissão, dolo ou culpa, relação de causalidade e tipicidade. Das expressões listadas anteriormente, são elementos do fato típico. Então, vamos aqui saber quais são os elementos do fato típico, né? Quais são os elementos do fato típico aí? Resultado é? É. Professor, agora vamos. Exclusão de licitude exclui o fato típico no caso. Não, tá? Yarno, excludente de licitude, ela exclui o crime, não é o fato típico, tá? Exclusão de licitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Quais são os elementos aqui, pessoal, do fato típico? Ó, resultado é um elemento do fato típico? Sim. A ação e a omissão, ela tá dentro do fato típico? Tá. Porque a ação e a omissão, ela vem da onde? Da conduta. Certo? Dolo e culpa? Não. Dolo e culpa tá dentro de quê, professor? Da conduta. Certo? Ela é uma subdivisão da conduta. Ele quer uma subdivisão do fato típico. Relação de causalidade é, tipicidade é. Então, gabarito aqui, letra D. Certo? Letra D. Que traz todos os elementos do fato típico. Beleza? Ó, resultado, ação, missão é a conduta. Dolo e culpa está dentro da conduta. Relação de causalidade e tipicidade tem a ver com o fato típico. Beleza? É como eu falei para vocês. Ó. Eu tenho a conduta e aí o dolo e a culpa ela se subdivide dentro da conduta. Beleza? Próxima. Os elementos do fato típico incluem conduta, resultado, nexo e tipicidade. Certo? São os elementos do fato típico. Vamos lá. Próxima questão. A omissão, ela é relevante, professor? Sim, principalmente quando a gente fala de omissão imprópria, tá? Quando eu falo de omissão imprópria, eu estou falando do nosso dever de agir, tá? Dever de agir.
Então, a omissão imprópria, ela está dentro do dever de agir. Beleza? Quem tem o dever de agir, professor? É quem tem um dever de proteção, de vigilância, quem provocou o risco, quem causou o risco, quem assumiu o risco. Bombeiro, policial, uma pessoa quando cria um risco, né? Joga uma coisa, começa a pegar fogo, você cria o risco. Então, no momento que você deu causa àquilo ali, criou o risco, ou tem um dever de proteção, vigilância, cuidado, quando você pratica uma conduta, você está dentro da omissão imprópria, certo? Caso você se omita. Então, na omissão imprópria, o resultado vai importar. Por exemplo, se você é um salva-vidas, você está vendo a pessoa se afogar, ela morreu e você quis, você se omitiu dolosamente, você responde pelo homicídio, como se tivesse praticado homicídio doloso por omissão imprópria. Então, a sua omissão, ela importa, certo? Então, quando ele diz, ó, a quem incumbe o dever de agir? A quem incumbe o dever de agir? É quem tem por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. É só lembrar dos policiais, dos bombeiros. É a figura do garantidor. Certo? Figura do garantidor. Vamos lá. Questão 18. Questão da Selecom. Paul Polônio é motorista profissional e apreciador de corridas de alta velocidade. Conduzindo seu próprio automóvel. Tem o hábito de reunir-se com os amigos para realizar corridas ilícitas em vias públicas conhecido como rachas. Em um desses eventos, uma das pessoas presentes vem a ser atingida pelo veículo conduzido por Paul, vindo a falecer. Olha aí, questão boa. Nesse caso, aplicando-se a parte geral do Código Penal e a adequada interpretação jurisprudencial, o crime ocorrido deve ser caracterizado como doloso. E aí, pessoal, qual tipo de dolo que a gente vai ter aqui? Olha a situação que ele estava. Ele era motorista profissional, gostava de corrida. Se reuniu com os amigos para praticar corridas ilícitas, não autorizadas. Em um desses eventos, tá? Uma dessas pessoas veio a ser atingida pelo veículo que ele conduziu. Então, o que aconteceu aqui? Ele assumiu o risco de produzir o resultado no momento que ele aceitou a participar dessas corridas ilícitas, né? Desses rachas. Como ele assumiu o risco de produzir, é o que a gente chama de dolo eventual. Tá? O dolo eventual é quando você assume o risco de produzir algo, tá? Questão 19. J é absolvido, tendo em vista que foi considerado que seu ato foi descaracterizado quanto ao elemento constitutivo do tipo legal de crime. Nos termos do Código Penal, ocorre a exclusão D. Vamos lá, pessoal. Meus amigos, o cara foi absolvido, por quê? Sendo o ato que ele produziu, o crime que ele praticou, foi totalmente descaracterizado quanto ao elemento constitutivo do tipo. Então, aqui houve um erro de tipo. O que é um erro de tipo? É uma falsa percepção. Quando eu falo erro de tipo, é quando, por exemplo, você deixa um celular em cima da cadeira e você tem um amigo que tem um celular igual ao seu. Na hora de ir embora, o teu amigo pega o teu celular enganado. Então, é um engano. Ele cometeu um crime? Formalmente, sim, crime de furto. Porém, ele não teve o dolo de fazer aquilo, não teve a intenção de fazer. Então, existe uma falsa percepção, você não sabe o que é que você está fazendo, tá? Na verdade, a palavra correta é dele, você não sabe o que está fazendo. Você acha que fez uma coisa achando que estava fazendo correto. Então, você não tinha a intenção, você não tinha o querer de fazer aquilo. Então, quando acontece uma situação dessa, você está dentro do erro de tipo. Aí eu pergunto para vocês, esse erro de tipo, ele exclui qual elemento, pessoal? O erro de tipo, ele exclui o dolo. Porque quando você pratica um ato, tá, que caracteriza um elemento constitutivo do tipo, tá, nós estamos trabalhando com exclusão de dolo. Beleza? Então anote aí. No erro de tipo, sempre, sempre vai ser excluído o dolo. Beleza? Vamos lá, próxima questão.
O motorista, ao procurar o seu automóvel em um estacionamento público, ingressou por descuido em um veículo idêntico ao dele, cujo dispositivo de travamento das portas havia sido acionado pelo verdadeiro proprietário, que se dirigia ao respectivo veículo. E ao perceber a situação, gritou e chamou a atenção de uma viatura da Polícia Militar, que passava ali pelo local, né? A qual efetuou a prisão em flagrante daquele motorista. Foi o que aconteceu. Ele pegou por engano. Com base no que eu já falei aqui para vocês, como é o nome desse tipo de erro, pessoal, que a gente pega por engano? É o erro de tipo, né? E o erro de tipo sempre exclui o quê que eu falei? Sempre exclui dólar. Perfeito? Vamos lá. Próxima. Questão 21, né? 21, vamos lá. Eita. Vamos lá. De acordo com o Código Penal brasileiro, em relação ao crime, é correto afirmar que... Pessoal, lembra daquele caso da ambulância? Que você... Por exemplo, você tá aqui o A e tá aqui o B. Você tentou matar o B, só que ele não morreu. Veio a ambulância, socorreu ele para levar para o hospital. No caminho do hospital, o cara que estava dentro da ambulância, né, tá lá sendo cuidado, aconteceu um acidente. Certo? Só que o cara que o A tentou matar, que foi o B, não tinha morrido ainda. Ele estava lá agonizando dentro da ambulância e estava sendo levado para o hospital. Aí a ambulância sofreu um acidente. No acidente o rapaz morreu. O B estava dentro da ambulância. E aí, professor? O rapaz morreu, certo. O A vai responder pelo quê? O A responde pelo quê? Pelo homicídio consumado, é? Não, pessoal. Porque o que deu causa à morte do B foi o acidente, que foi posterior, foi superveniente, né? Aqui à primeira ação, que foi aqui justamente quando o A tentou matar o B. O A tentou matar o B, mas não conseguiu. Só que o B morreu por causa do acidente. Então, o que deu causa ao acidente, aliás, o que deu causa à morte do B foi o acidente. Não foi aí a facada do A. Ah, professor, mas se não tivesse a facada do A, ele não teria ambulância, não teria acidente. Mas a gente não pode pensar dessa forma. A gente trabalha com quem deu causa à morte. O cara não tinha morrido ainda, eles vão vir morrer com um acidente. Então, o acidente foi a causa do crime. Professor, e o A responde pelo quê? Responde somente pela tentativa de homicídio. Tá? Então, o que é que significa isso? Ó? Traduzindo. A superveniência. O que é superveniência? Superveniência é uma causa que ela vem depois. Ó, a superveniência de uma causa que ela é totalmente independente, que no caso o acidente foi independente do que aconteceu aqui no A, exclui a imputação de quem? Do A, quando a morte do rapaz por si só, ó, produziu o resultado. Ou seja, o rapaz morreu aqui por uma outra situação, por causa do acidente. Os fatos anteriores, que é justamente a facada do A, entretanto, imputa-se a quem os praticou, tá aí, letra A. No caso, ele vai responder só pela tentativa, tá? Gabarito letra A. Então tá aí, a superveniência de uma causa independente, ela exclui a imputação quando por si só produziu o resultado, os fatos anteriores, entretanto, são imputados a quem o praticou. Vamos aqui explicar a letra E, a pedido aí do Iarno, tá? Vamos lá. Se o fato é cometido em estrita obediência de uma ordem de um superior, de uma ordem ilegal, só é punível o autor da coação da ordem. Errado. Para que seja punível somente o autor da coação da ordem, teria que ser uma ordem o quê? Não manifestamente ilegal. Aqui na questão ele só colocou ordem manifestamente ilegal. Manifestamente ilegal é a mesma coisa que ilegal. Então, se o cara está cometendo uma ordem e ele sabe que é ilegal,
vai responder o autor da ordem, o chefe dele, e ele também responde. Ele só não responde se o chefe dá uma ordem que parece ser legal, mas não é, e ele vai lá e incumpre. Nesse caso, quando é uma ordem não manifestamente legal, só é punido o autor da ordem. Então, o erro dessa questão foi porque, na verdade, foi por causa desse não aqui, ó. Teria que ter o não. Deu para entender aí, Arno? Com certeza foi essa a tua dúvida, né? Tenho quase certeza que essa foi tua dúvida, né? Nessa questão 21 aqui. Pronto, show de bola. Vamos aqui na próxima. Em se tratando da relação de causalidade, segundo o Código Penal brasileiro, assinale a afirmativa incorreta. Vamos lá. O que é que vocês marcaram nessa questão aí, 22? É o que a gente acabou de ver, né? Ó. A superveniência de uma causa relativamente independente, que por si só produziu o resultado, não exclui a imputação. Tá certo, professor? Tá aqui, ó. Porque ele quer a alternativa o quê? Incorreta. Certo? Ó, a superveniência de uma causa relativamente independente, que por si só produziu o resultado, não exclui a imputação. Não é que vai excluir a imputação, exclui sim a imputação ao rapaz do crime consumado. Só que ele vai responder pelo quê? Pelos atos praticados lá. Ou seja, ó, os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem o praticou. Aqui ele está dizendo que não exclui a imputação. Professor, então aqui está totalmente errado. Ó. Ele quer incorreta, né? Então aqui está totalmente errado. A superveniência de um caso relativamente independente, que por si só produz resultado, não exclui a imputação. Na verdade, exclui a imputação no fato consumado. Só vai ser imputado os fatos anteriores. Não é que vai excluir totalmente, tá? Tá errado essa questão. Ó, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu a causa. Perfeito. A omissão é relevante quando o omitente devia e podia agir. Figura do garantidor, né? Omissão imprópria. Tem o dever de agir quem, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Tá correto, pessoal, esse item, tá não? Quem tem o dever de agir com seu comportamento anterior, se ele criou o risco de ocorrência, ele também, né, ele não vai responder por omissão imprópria. Ele simplesmente deu uma misturadazinha, mas nada impede de estar correta, porque é o seguinte, ó. Ah, professor, ele é policial, tem o dever de agir. Certo. Ele vai e pratica ele com o comportamento dele, ele vai criar um risco de produzir aquele resultado. Ele responde também. Ó, tem o dever de agir quem? O cara que com o comportamento anterior, ele criou o risco da ocorrência. A pessoa que cria o risco da ocorrência, não é a pessoa que tem o dever de agir, se ela criou o risco da ocorrência? Tem. Quem é que tem o dever de agir? Quem tem dever de proteção, vigilância e cuidado. Quem, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência. São essas pessoas que têm o dever de agir. Tá? Então, por isso que o gabarito é a letra D, que é a única que está incorreta. Todas as outras estão corretas. Beleza? E isso, Iarno. Bombeiro que deixou o cara morrer, ele tem um dever de agir. Ou então, por exemplo, você tá lá na piscina da sua casa e o cara não sabe nadar, ele pegou e empurrou o amigo dele dentro da piscina. As brincadeiras dele, o comportamento dele, né, criou o risco, né, de uma ocorrência ali. O comportamento dele, da brincadeira dele, ele criou um risco, o rapaz tá lá e veio a morrer. Tu vai responder? Vai. Vai responder porque você criou o risco, se você empurrou ele na brincadeira, com o seu comportamento, você lá e criou a ocorrência. Nesse caso, você vai responder sim, tá? Então, às vezes as pessoas acham que é só o bombeiro, que é só o policial. Não. Se você, com o seu comportamento aí, criar um risco e a pessoa vier a morrer, você responde. Vamos lá, questão 23.
Por si própria, a conduta de premeditar um crime de homicídio caracteriza. Vamos lá, premeditação. A pessoa pode ser punida, pessoal, por premeditação? Tem o intercrimes, né? Como é que caracteriza o intercrimes? Primeiro, você cogita cometer um crime, depois você faz os preparativos, você executa o crime e, por último, existe a consumação do crime. O que é cogitar? Cogitar é pensar em cometer aquele crime. Você pode ser punido por cogitar e por preparar? Não. Com exceção de alguns crimes que existe a preparação, né? Por exemplo, petrechos para falsificação de moeda. Aí só o fato de você ter a máquina lá de falsificar já é uma preparação, já é punido. Mas, em regra, quem cogita e quem prepara não é punido, tá? Então, pessoal, a conduta de você premeditar um crime de homicídio caracteriza o quê? Caracteriza uma cogitação, né? E essa cogitação ela não é punível, ou seja, ela é impunível. Beleza? Gabarito, letra C. Vamos lá. Próxima. Questão 24. João, José e Juvenal foram flagrados no momento em que se reuniam para planejar um assalto. João, José e Juvenal foram flagrados no momento em que se reuniam para planejar um assalto. Eles estavam planejando. E aí, essa situação configura o quê, professor? Vamos lá, quais são as fases do crime? Cogita, prepara, executa e consuma. Se eles só estavam planejando, e aí? Planejar, você não pode ser punido. É uma conduta o quê? Atípica. Pessoal, voltando aqui no slide anterior, você só pode começar a ser punido no momento que você, pelo menos, ao menos tenta executar aquele crime. Então, aqui na execução, você pode tentar, você pode começar, mas pode desistir, ou você pode começar e depois se arrepender e levar para o hospital e impedir que ele se consuma. Então, nessa fase de execução, ó, você pode tentar cometer o crime, você pode desistir voluntariamente de cometer o crime, ou você pode cometer o crime e se arrepender. Isso tudo na fase de execução, certo? Tudo na fase de execução. Então, se ele só planejou, isso é uma conduta atípica, não é crime. Não existe tipificação, tá? Próximo. Isso aqui é a questão o quê? 25, né? Agora. Assinale a alternativa correta, considerando os preceitos normativos e doutrinários básicos sobre a figura jurídica específica que denomina a situação em que não se pune a tentativa. Quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Então, pessoal, quando o crime não acontece por ineficácia absoluta daquele meio que você empregou para praticar o crime, ou por uma absoluta impropriedade do objeto, ou seja, o objeto que você estava tentando praticar o crime contra o objeto, ele era impróprio. Por exemplo, você vai matar uma pessoa que já está morta? Não. Você vai matar uma pessoa com arma de madeira. Não tem como. Crime impossível, tá? Beleza? Crime impossível. Vocês acertaram. Questão 26. Vamos lá. Herodes, portando uma faca, desfere golpe em meu Jesus Cristo. Kublai Khan, que cai em terra. Apesar disso, Herodes não continua com seu ataque, retirando-se imediatamente do local. E aí, pessoal? Foi o que aconteceu aí. O cara, portando uma faca, desferiu um golpe em Kublai Khan, né? Que cai em terra, beleza? Aí foi o que aconteceu. Ele não continuou mais o ataque. Retirou-se imediatamente do local, certo? Nesse caso, o que é que aconteceu aqui, professor?
uma desistência voluntária. Beleza? Desistência voluntária. Isso, poderia, mas não, ele poderia ter continuado, mas não quis mais. Abandonou. Beleza? Questão 27. Vamos lá. O senhor M desfere 2 tiros no senhor L, com a intenção de matar. Após os disparos, o senhor M desespera-se ao ver a sua vítima caída no chão e arrepende-se de forma voluntária, conduzindo-se rapidamente até o hospital mais próximo para que receba o socorro médico salvando. Pessoal, o que foi que aconteceu agora? Ele atirou com a intenção de matar. Depois, voluntariamente, foi o que ele fez. Levou o cara para onde? Para o hospital mais próximo, para que ele recebesse socorro, e aí o médico acabou salvando, não foi a vida dele? Professor, isso é desistência voluntária ou é arrependimento eficaz? Ó, quando ele vai levar para salvar e impede que o resultado se produza, a gente está trabalhando com arrependimento eficaz. Tá? Então, ele vai responder pelo quê, professor? No caso aí, somente pelas condutas que ele praticou antes. Ou seja, como o rapaz sobreviveu, ele só responde pelas lesões corporais que foi praticada no rapaz. Tá certo? Então, tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, ele responde somente pelos atos já praticados. No caso aí dessa questão, ele responde só pelas lesões causadas na vítima. Beleza? Questão 28. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime ou impede que o resultado se produza. Só responde pelos atos já praticados. Pessoal, ó, se ele desiste de prosseguir na execução ou ele impede que o resultado se produza, então quando ele desiste é a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. A palavra-chave é impedir que o resultado se produza. Tranquilo? Então aqui gabarito letra D de dado. Tudo bem? Próxima questão, vamos lá. No que concerne ao arrependimento eficaz e à desistência voluntária, é correto afirmar que. E aí? Ó, a desistência voluntária é quando o agente suspende a execução do delito, atendendo súplicas da vítima. Ora, a professora ele atendeu a súplica e não. Ora, ele tinha condição de continuar, só que ele atendeu a súplica da vítima. Se ele deixar de fazer, é porque ele desistiu voluntariamente e vai responder só pelos atos já praticados. Essa é a ideia. Beleza? Desistência voluntária. Vamos lá, questão 30. Segundo o Código Penal Brasileiro, o crime é considerado tentado. Quando é que o crime é tentado, meus alunos? Quando é que o crime ele vai ser tentado? Quando você inicia a execução do crime e ele não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Você começou a praticar o crime de homicídio e simplesmente o crime não aconteceu porque chegou um carro da polícia. Aí te atrapalhou, uma circunstância alheia, né? Questão 31. Beleza? Essa questão foi da Selecon em 2020. Beckett saca de um revólver. Desfere 6 tiros em bebezão para resolver o desentendimento ocorrido em um determinado bar. Nenhum dos tiros atinge a vítima.
Eita, o cara tentou matar o cara, mas nem um tiro atingiu. Professor, e aí? Se não atingiu, a gente chama de tentativa branca. Professor, e se tivesse atingido? Tinha sangrado, não tinha? Se tivesse atingido, a gente chama de tentativa vermelha. Como não atingiu, tentativa branca. Beleza? Bem tranquilo aí, não é não? Como o Fernando colocou, né, Fernando? Tentativa Matrix. É isso aí. Tentativa Matrix. O cara tentou, não atingiu, tentativa branca. Ou também chamada tentativa incruenta, tá? Se ele tivesse atingido, aí era tentativa vermelha ou cruenta. Cruenta de cruel. Então observe que a Selecom pode cobrar uma questão dessa na banca de vocês. Beleza? Branca porque não atingiu, vermelha porque atingiu. Vamos lá, questão 32. O Iarno perguntou, professor, e a tentativa perfeita? Perfeita é porque, por exemplo, eu vou te ensinar uma situação. Ó. O que é uma tentativa perfeita? Perfeita é quando você utilizou tudo aquilo que você planejou. Então, se você for levar uma arma com 5 munições para tentar matar um cara. Se você utilizou a arma, utilizou as 5 munições e fugiu direitinho, tá? E aconteceu a tentativa, o rapaz não morreu, tentativa perfeita. Certo? Você utilizou perfeitamente todos os recursos que você tinha levado. Porém, por exemplo, você levou 5 munições e a arma. Você conseguiu só usar 3 munições, porque a polícia chegou antes. Bom, você não conseguiu fazer de acordo com o que você tinha planejado, tá? Então, quando você não consegue fazer aquilo de acordo com o que você não tinha planejado, é o que a gente chama de tentativa imperfeita. Se um desses tiros pegou no rapaz e sangrou ele, aí é uma tentativa o quê? Imperfeita, vermelha ou cruenta, né? Beleza? Então você faz essa relação. Acredito que vocês já tenham estudado isso. Beleza? Próxima. Cidadão participa de um ato de introdução de substância narcótica em estabelecimento prisional. A substância veio a ser interceptada por autoridades policiais, que desconfiaram da atitude de XT. Nesse caso, de acordo com a parte geral do Código Penal, ocorreu o quê, professor? O que foi que atrapalhou o cara cometer o crime dele? Foi a chegada de quem? Da polícia, pô. Então, nesse caso aqui, o que é que acontece aqui? Uma tentativa, pessoal. Nesse caso, ó, de acordo com a parte geral do Código Penal, ocorreu o quê? Uma tentativa. Ele tentou introduzir a droga dentro do presídio, porém, foi interceptado pela autoridade policial. Ele vai responder pelo quê? Por tentativa. Isso caracteriza uma tentativa. Circunstância alheia impediu que o resultado se consumasse. Beleza? Outra. Em relação ao crime consumado, mas não é relacionado às drogas, professor. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O cidadão XT participa de um ato de introdução de substância narcótica em estabelecimento prisional. A substância veio a ser interceptada por autoridades policiais que desconfiaram da atitude de XT. Nesse caso, de acordo com a parte geral do Código Penal, ocorreu o quê? Tentativa? Ah, tá. Você está querendo saber se o fato de o tráfico ser cometido ao redor dos presídios, colégios, se é aumento de pena, é isso? Porque nesse caso aqui, ó, ele ia cometer o crime, só que esse crime foi interceptado antes, então houve uma tentativa. Ele tá só querendo saber se você sabe se isso é tentativa. Então, essa questão da Selecom talvez ficou um pouco mais mal formulada, né? Aí ele ia responder pelo tráfico, entende? Tá consumado, tá, professor? É. Tá dando para ouvir, professor? Telecom
Ela aqui, eu acho que ela deveria ter formulado um pouquinho melhor. Quando ele disse assim, depois desse ponto aqui, ó, ele quis te induzir simplesmente se você sabe o conceito de tentativa, tá? Ah, tá, Foi entendi. uma questão mal Porque formulada? eu Foi. pensei que Quando naquela ele diz, ó, questão. a substância veio a ser interceptada, é porque ele está querendo que você raciocine com aquele seu conceito básico de estudo, olha, foi interceptada, então houve uma tentativa, entendeu? Houve uma tentativa. Então era isso que ele tá querendo, queria que você soubesse daquilo ali, entendeu? Circunstância alheia, pronto. É só isso que ela queria, tá? Mas essa questão com certeza te leva a induzir que seria um crime consumado. Mas esse não foi a ideia da questão, tá? O grosso da questão, quando o cara elaborou essa questão, o que ele queria que você soubesse era saber o conceito de tentativa, só isso. Beleza? Próximo. Pronto. No transporte público, em relação à droga, como é que acontece? Se ele está transportando a droga dentro do ônibus, e se ele vende a droga dentro do ônibus, aí ele vai responder pelo artigo 33 com um aumento de pena, tá? Porém, se ele estiver só transportando a droga dentro da mochila, sem vender dentro do ônibus, aí ele responde só pelo tráfico. E ainda vai depender de circunstâncias, né? Então, se ele não vende a droga dentro do ônibus, não vai caracterizar o aumento de pena, tá? Beleza. Vamos na questão 33. Em relação ao crime consumado, é correto afirmar que o que é um crime consumado? É quando se reúne todos os elementos da sua definição legal. Então, se o crime consumou, é porque ele chegou na fase final, ou seja, todos os elementos conseguiram se formar, tá? Para a sua definição legal. Questão número 34. Essa questão já foi da Selecom. Potêncio pratica o furto de diversos bens valiosos que retirou da residência de Ana. Após 2 anos do evento ilícito, no curso das investigações policiais, a vítima recebe os seus bens de volta, com um bilhete pedindo desculpas, né, pelo evento que tinha ocorrido. Então, ocorreu um furto, depois o cara se arrependeu e devolveu. Bom, quando o crime é consumado e o cara se arrepende, detalhe, nesse caso aqui, o cara devolveu, né? Aqui, esse benefício aqui que eu vou falar agora, ele não se aplica, tá, pessoal? Ele não se aplica em crimes que tem o quê, professor? Violência ou grave ameaça, tá? Não é aplicado. Esse benefício que eu vou falar agora aqui, ele não se aplica, tá, em crimes que têm violência ou grave ameaça. Por exemplo, esse pode ser aplicado por roubo? Não, porque o roubo tem violência e grave ameaça. Pode ser aplicado por crime de extorsão mediante sequestro? Não pode. Vai ser aplicado por furto, para o crime de dano, né? Que não tem violência contra a pessoa. Então o cara furtou, né, os bens, depois se arrependeu e devolveu. Professor, o fato de eu ter devolvido garante que eu seja isento de pena? Não. Quando você furta e depois devolve, pede desculpas, você vai ter um benefício chamado de quê? De arrependimento posterior. Você se arrependeu, mas foi depois que você cometeu o crime, que o crime já tinha sido consumado, que é o crime de furto. O que acontece? No arrependimento posterior, acontece só uma redução de pena. Certo? Então, o que ele colocou na questão aí da Selecom foi simplesmente um arrependimento posterior. Tá? Professor, o arrependimento posterior isenta de pena? Não, ele só diminui a pena. Beleza? Então a jogada é essa daí. O arrependimento só vai diminuir a sua pena, só isso. Ah, professor, porque ele pode colocar na questão dizendo que vai isentar, né? É, mas você já sabe que não isenta. Ele vai diminuir a sua pena, somente isso. 35.
Em conformidade com a parte geral do Código Penal, caracterizam-se como causas excludentes de licitude. Quem são as causas de excludente de licitude, professor? Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito e estado de necessidade. Tá? Então, qual o gabarito aqui dessa questão? Estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito são o que a gente caracteriza de excludentes de quê, professor? De licitude. Excludente de licitude. Professor, e a emoção e a paixão? Ela exclui alguma coisa? Não exclui porra nenhuma, tá? Emoção e a paixão não exclui nada, não exclui a culpabilidade do crime. Inimputabilidade por idade de 18 anos, embriaguez voluntária ou culposa, por álcool ou substância de efeitos análogos. Não. Quem é menor de 18 anos, o cara que está embriagado por embriaguez, por causa de caso fortuito, força maior, né? Sendo que ele está 100% incapaz de entender aquilo ali, vai ter sua culpabilidade excluída, tá? Caso ele cometa algum crime. Detalhe, professor, embriaguez voluntária e culposa. Exclui alguma coisa? Já deixo aqui de antemão para vocês. Embriaguez voluntária e culposa não exclui nada. Vocês vão ver questões cobrando isso daqui. A embriaguez voluntária e culposa exclui o crime? Não exclui. Tá? Coação física e moral irresistível. Detalhe, a coação física exclui o fato típico e a coação moral exclui o que, professor? A culpabilidade. Como assim, professor? Ora, você foi coagido fisicamente a cometer um crime. Pegou a mão do cara e deu uma facada numa pessoa sem o cara querer. Você fisicamente pegou ali a faca na mão dele, usou a mão dele e furou uma pessoa. Você foi coagido fisicamente. Exclui o fato típico. Agora, se você. Como é que você coage moralmente uma pessoa? Você pega lá, sequestra a filha do cara e diz o seguinte: ei, cara, você tem que cometer um crime. Se você não cometer o crime, eu vou matar sua filha. Então você está coagindo ele. Ele vai lá e comete o crime para que eu não mate a filha dele. Então isso você coagiu ele moralmente. Dava para resistir? Não dava. Por isso que é chamado de irresistível, tá? Não tem como. Ah, peraí que eu vou. Não tem como, é irresistível. Só que o detalhe, a coação física exclui o fato típico e a coação moral exclui o quê? A culpabilidade. Beleza? São duas coisas diferentes. Cai demais em prova. Beleza? Ok, gabarito 35, letra A. Próxima. No caso da coação moral, responde não. Não. Na coação moral, eu que pratiquei o crime, que estava sendo coagido, né? Eu pratiquei o crime lá porque o rapaz estava com minha filha sequestrada e ele disse que ia matar minha filha. Ele me coagiu moralmente. Eu vou responder por alguma coisa? Não. Só quem responde é quem é o autor da coação. Beleza, Yarno? Bora para 36. Não é uma causa de excludente de licitude, ó. Isso aqui tá fácil, né? Desistência voluntária. Legítima defesa, exclui a licitude quando você pratica um crime em estado de necessidade. Exclui. Quando você pratica um crime em estrito cumprimento do dever legal. Exclui. Exclui. Quando você pratica um crime por exercício regular do direito. Exclui. Exclui. Agora, desistência voluntária não é uma excludente de licitude, tá? Legítima defesa é uma excludente. Estado de necessidade é uma excludente. Estrito cumprimento do dever legal é uma excludente. E exercício regular do direito é uma excludente. Próximo. Por exclusão de licitude, não há crime quando o agente pratica o fato. Olha aí, pessoal. Não há crime quando o agente pratica o fato. Olha aí. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade. Quais são os 4 casos que eu falei para vocês que exclui o crime? Vamos lá: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. De novo, quais são as excludentes de licitude? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Bom? Questão 37, letra E, né?
Não é descumprimento, tá, pessoal? Não existe, não é descumprimento, é o estrito cumprimento. Por isso que tá errada a letra B. 38. Segundo o Código Penal Brasileiro, se um agente de segurança pública, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele uma agressão injusta, né? Uma pessoa que estava mantido refém no momento da prática do crime, vai caracterizar o quê, professor? Legítima defesa, não confere? Ora, o cara era policial, utilizou moderadamente dos meios para defender a vida de uma outra pessoa, pessoal. Isso é legítima defesa de um terceiro. Faz excluir o quê? A ilicitude. A legítima defesa é tanto para defender a sua vida quanto a uma vida de uma outra pessoa. Quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele uma injusta agressão atual ou iminente, ó. Na legítima defesa pode ser uma agressão atual ou iminente, há direito seu ou de outro, age em quê, professor? Age em quê? Em legítima defesa. Beleza? Então tá aí. A legítima defesa é uma excludente de ilicitude. Próximo. A legítima defesa é causa de exclusão de quê, professor? Para quem não sabe, antijuridicidade é a mesma coisa que ilicitude, tá? Então são sinônimos. Muita gente ia cair nessa questão aqui, tá bom? Não é letra A, tá, pessoal? A legítima defesa, ela é uma causa de exclusão de quê? De licitude. Ela é uma causa de exclusão de antijuridicidade. Se a questão falar em excluir a conduta, é porque exclui o fato típico. Pessoal, não esqueça isso aqui, tá? Quando a questão falar excluiu a conduta, excluiu o fato típico. Estado de necessidade, legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal exclui a ilicitude, exclui a antijuridicidade. Não esqueçam disso daqui, senão vocês vão errar na questão. Gabarito letra D. Bom? 40, letra D. Então, a legítima defesa, questão boa essa daqui, ela exclui o quê? A antijuridicidade. 41. Considere que determinado turista tenha matado um assaltante em legítima defesa no centro de Aracaju. A partir da situação hipotética, assine a respeito da tipicidade penal, assinale a opção correta. Então, um cara, né, um turista foi lá e matou um assaltante em legítima defesa, lá no centro de Aracaju, professor. E aí? A partir da situação hipotética, assinar a opção correta. No caso, não houve tipicidade. Errado, houve tipicidade sim. Ele praticou um homicídio. Mas foi em quê? Foi em legítima defesa. Mas dizer que não houve tipicidade está errado. Houve tipicidade sim, porque aquela conduta que ele praticou, ela tem previsão na lei. Como houve legítima defesa, o turista não tinha a intenção de matar. Errado. Ele tinha sim o dolo, a intenção de matar. Só que ele matou em legítima defesa, para se defender. Mas ele tinha sim a intenção de matar, porque ele teve que matar o cara, ele queria, ele teve a intenção. Agiu em legítima defesa, a norma penal autoriza o cometimento desse fato em tese criminoso, certo? Por quê? A norma penal autoriza? Sim, autoriza em caso de legítima defesa. Beleza? É como eu disse para vocês, o crime ele é um fato o quê? Típico, ilícito e culpável. Quando você mata uma pessoa em legítima defesa, o fato é típico? É. É ilícito? Não. Não é ilícito. É lícito. Porque se agiu em legítima defesa, a norma autoriza. Entendeu?
Próximo. Olha, falamos hoje, ó. A coação moral exclui a culpabilidade. Se tivesse física aqui, professor, a física, ela exclui o quê? Fato típico. Então decore. Coação física exclui fato típico. Coação moral exclui a culpabilidade. Matou aí? Pois é, tá aqui o gabarito da questão. Tem questões que você mata só lembrando daquela norma, pessoal. Muito tranquilo, né? Questão boa. Ó, são elementos da tipicidade. Aliás, são elementos de tipicidade. A conduta, o nexo e a consciência da ilicitude. Não, nada a ver. Beleza, então tá aí, pessoal. A coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Gabarito da questão 42, letra C. Beleza? Próxima. Sobre a imputabilidade penal, assinale a alternativa correta. Gabarito letra D. Por quê, professor? Vamos lá. Aqui, essa questão, ela quis falar do cara que tem um desenvolvimento mental incompleto. Professor, o cara que tem um desenvolvimento mental, uma doença mental, né, incompleta. Ele cometeu um crime. E no momento do crime, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito daquele fato. Ele responde por alguma coisa? Não, pessoal, ele vai ser isento de pena. Mas ele tem que ser inteiramente incapaz, ele tem que ser 100% incapaz de entender aquele fato, tá certo? Porque se ele não for inteiramente incapaz, ele tiver um pouco de capacidade, ele responde pelo crime que ele cometeu, porém com a diminuição de pena. Então não é só o fato do cara ter uma doença mental ou um desenvolvimento incompleto que vai isentar ele sempre de pena, não. Vai depender se ele tem capacidade de entender aquele fato. Porque se ele tiver um pouco de entendimento, ele já responde. Se ele não entender nada, é um cara totalmente doente, realmente mental, ele não tem noção de nada, nesse caso ele é isento de pena. Beleza? Então, é isso que a questão quis cobrar relacionada à imputabilidade penal. Já falei para vocês, a paixão não exclui nada, embriaguez culposa não exclui nada e emoção não exclui nada, pessoal. Beleza? Vamos aqui na questão 44. Nos termos da regulamentação do Código Penal, o estrito cumprimento do dever legal e a obediência hierárquica configuram o quê? Ó, estrito cumprimento do dever legal e a obediência hierárquica. O estrito cumprimento está relacionado com a exclusão de ilicitude. E a obediência hierárquica, ela vai excluir o quê? A culpabilidade. Beleza? Então, estrito cumprimento do dever legal e a obediência hierárquica. Exclui a ilicitude, que é o estrito cumprimento do dever legal, e a obediência hierárquica, ela vai excluir o quê? A culpabilidade. Beleza? Show! Próximo. É preceito do Código Penal brasileiro que, vamos lá, coação irresistível e obediência hierárquica, sem manifestação de legalidade, exclui a culpabilidade do agente. Pessoal, ó, coação e obediência hierárquica, exclui o quê? Não exclui a culpabilidade do agente? Concorda? Já falei, não já? Já. Ó, o que é sem manifestação de legalidade? É uma coisa que parece uma ordem legal, mas não é. Parece uma ordem legal. Parece, mas parecer não é. Quer dizer que é ser, né? Então, uma coisa parece uma ordem legal. É a mesma coisa dele falar sem manifestação de legalidade. Então, por exemplo,
Quando o cara comete um crime e ele está sob efeito de uma coação irresistível, ou ele está obedecendo uma ordem de um superior e essa ordem não é ilegal, aparentemente, vai excluir o quê? A ilicitude ou vai excluir a culpabilidade? Quando eu falo de coação irresistível e obediência hierárquica, marque aí, exclui a culpabilidade, pessoal. Beleza? Letra A. 46. De acordo com o Código Penal, no que diz respeito ao concurso de pessoas. Concurso de pessoas, quando eu me junto com uma ou mais pessoas para a gente cometer o quê, professor? Crimes. Né? Então tá aqui eu, o B e o C se juntamos para cometer crimes. Então, a gente vai cometer o crime. Cometemos o crime X. Certo? E aí, professor? Os três respondem em concurso de pessoas. Ah, professor, mas a participação do C aqui foi de menor importância. Café com leite. Participação dele. A participação do C, como foi de menor importância, o que é que vai acontecer? Aí, no caso, a pena dele é o quê? É diminuída. Tá? Então, a participação de menor importância dentro do concurso de pessoas, o que é concurso de pessoas? É quando eu me junto com um bocado de gente pra gente cometer o quê? Crime, pô. Aí o C tem uma menor importância. É lógico que a pena dele vai ser diminuída de 1/6 até 1/3, tá? Mas qual é a regra do concurso de pessoas? Todos respondem, né, pelo mesmo crime. Só que o C ele teve um pouquinho menos de importância naquele caso. Então, aí nesse caso concreto, vai ter uma diminuição de 1/6 até 1/3 da pena dele, tá? Aqui na 47. Se o agente X mata alguém por motivo fútil, responde pelo crime de quê, professor? O que é o motivo fútil? Fútil é o contrário de quê? Fútil é uma coisa besta, de uma coisa. Aliás, fútil é uma coisa besta. Você matou uma pessoa por uma besteira, por exemplo. Você estava numa briga de trânsito e matou a pessoa. Por causa que ela, sei lá, fez alguma coisa que você não gostou. Uma coisa que não tem nada a ver. Motivo fútil. Se você mata uma pessoa por motivo fútil, isso aqui é o quê, professor? Que é um homicídio qualificado. Certo? É qualificadora. Beleza? Gabarito 47. Letra B de bola. 48. O crime de homicídio simples, previsto no artigo 121, fixa a pena de reclusão, de 6 a 20 anos. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou ele está dominado pela violenta emoção, logo em seguida a injusta agressão, provocação da vítima, ele vai responder pelo quê, professor? O juiz pode fazer o quê? Se você comete um crime de homicídio, você está dominado pela violenta emoção porque o cara foi lá e agrediu, por exemplo, sua filha, né? Estava estuprando, por exemplo. Aí você, na loucura, ficou dominado ali na violenta emoção e matou o cara. Professor, esse caso é um caso de homicídio privilegiado. Ou então, por exemplo, você matou um cara porque por um relevante valor social ou valor moral, né? O cara que é um traidor da pátria, por exemplo, aí você matou ele porque ele é um traidor da pátria. Você responde? Responde, só que aí você vai ter diminuição de pena. Então, se a questão falar, se você comete um homicídio por um relevante valor social ou moral, ou você cometeu o homicídio porque estava sob o domínio de uma emoção, violenta emoção, logo após uma injusta agressão da vítima, provocação da vítima, né? Então, nesse caso, o juiz ele pode fazer o quê, professor? Reduzir a pena de 1/6 até 1/3. Beleza? Isso, tem que ser logo após, tá? Não é, por exemplo, ó, o cara cometeu o crime aqui contra a sua filha. Aí depois de 5 dias é que tu foi lá e matou ele. Não, não. Você viu e logo após você matou. Aí, para caracterizar o homicídio privilegiado.
Beleza, Fernando? Beleza. O homicídio será qualificado se cometido exceto. Vamos lá, se eu pratico o homicídio sobre o domínio da violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, isso aqui é o caso de quê? De homicídio o quê, professor? Privilegiado, tá? Então aqui é o gabarito, ó. Todos esses outros, ó. Cometi um homicídio mediante paga ou promessa de recompensa, ou por algum outro motivo torpe. O que é um motivo torpe? É um motivo repugnante, por exemplo, você matou a pessoa para ficar com a herança, matou os pais para ficar com a herança, né? O caso lá da. É um caso muito conhecido aqui no Brasil, né? Daquela menina que matou os pais. Então, nesse caso, é um motivo torpe, matou para ficar com a herança, né? Por exemplo. É. Quando você mata por motivo fútil, também é um caso de homicídio qualificado? Sim, acabamos de resolver a questão dessa. Se você mata para assegurar a execução, ocultação e impunidade de um crime, por exemplo, você foi matar um cara, você e seu amigo. Depois de um tempo, e a Glenda colocou, é o caso disso, perfeito, é o caso dela aí mesmo, tá? Então, aí você se juntou com um colega e foi matar um cara. Pô, o cara viu que você matou, você depois de um tempo foi lá e matou o teu colega, para assegurar realmente que ele não contasse que quem matou foi você. Então, nesse caso, ó, ele matou para assegurar a impunidade do crime. Então, nesse caso, quando o cara mata uma testemunha, por exemplo, então é um caso de homicídio qualificado. Agora, o item A não é qualificado. Quando você mata pela violenta emoção, logo em seguida a justa provocação da vítima é um caso de homicídio privilegiado. Tá certo? Como ele quer o exceto, ele quer o que não é qualificado. Bom? Essa foi a questão 49. Bora a questão 50. Não, Iardo, não é que tem que ocorrer os três juntos, não. Aliás, espera aí. Você está falando só do caso da violenta emoção, né? Sim, tem que ser uma injusta provocação. Você tem que estar dominado da violenta emoção. Beleza? Tem que ter todo esse conjunto aí. Logo após. Então tem que ser logo após. Você tem que estar dominado pela violenta emoção e tem que ser uma injusta provocação. Perfeito. Aí você bem colocou. Beleza? Perfeito. Tem que ocorrer os três juntos. Beleza? Vamos lá, questão 50. Serena havia acabado de dar à luz ao seu filho, mas, em razão do seu estado emocional, caracterizando o estado puerperal, veio atirar dolosamente a vida da criança. Que tipo de crime é esse, pessoal? Isso aqui geralmente acontece logo após o parto, né? A mãe, que ela tem aquele estado puerperal dela, uma espécie de um estresse, e ela quer matar o seu próprio filho, né? Então, quando ela tira a vida da criança, dentro desse estado puerperal, é o que a gente chama de crime de quê, professor? De infanticídio. Beleza? Detalhe, tem que vir dizendo aqui, ó, estado puerperal, tá? 51. Vamos lá. Configura crime de aborto as condutas abaixo, exceto. E aí? Provocar aborto com consentimento da gestante é crime? Sim. Primeiro que aborto é crime. Então, não foi a gestante que praticou, mas ela disse assim: ei, aborta aqui para mim. É crime? É. Consentir que o outro lhe provoque também é crime. Provocar aborto no caso de gravidez resultante de estupro não é crime, porque, pessoal, quando a gravidez ela é resultante de estupro, pode ser feito aborto, tá? Provocar aborto sem o consentimento, aí é que é crime mesmo, né? Provocar aborto em si mesma, também ela cometeria esse crime, tá? Então, a única alternativa que não é uma conduta que vai ser configurado como crime é no caso de gravidez aí resultante de estupro, beleza? Isso aqui foi a questão 51, vamos na questão 52. Essa daqui foi de 2020. O Código Penal prevê em seu artigo 140 a injúria racial. Essa questão aqui é boa.
Pessoal, vamos lá. Decisões recentes, polêmicas. O que é injúria racial? Injúria racial é o seguinte. Vou tentar aqui explicar de uma maneira bem tranquila para vocês. Ó. Eu olho para uma pessoa e digo que ela e chamo essa pessoa de macaco. Eu estou direcionando essa minha ofensa a essa pessoa. Eu cometi uma injúria racial por causa da raça dela, tá? Da cor dela. Isso é racismo? Não, não é racismo. Racismo, eu vou explicar para vocês o que é o racismo. Racismo, você entra dentro de um avião e aí você olha para pessoas da África e diga assim, ó, essa raça de vocês, todos vocês, essa raça, aí começa a esculhambar. O racismo, ele é coletivo. A injúria racial você direciona a uma pessoa. Então, quando às vezes as pessoas entendem errado. Quando você direciona, chama uma pessoa de macaco, só aquela pessoa, isso é injúria racial. O racismo é quando você ofende a coletividade. Porém, existe uma decisão atualmente do STF em que ele equiparou a injúria racial como um crime imprescritível e inafiançável. Então, ele equiparou, para efeitos de lá da Constituição dos mandados de criminalização, tá, ao racismo. Então, houve uma equiparação full. Ou seja, a injúria racial hoje ela é o quê? Imprescritível. Tá? Essa questão foi de 2020, né? Bom, antes dessa decisão do STF, tá? Ela caberia fiança. Porque só o racismo era imprescritível e inafiançável. Porém, com a decisão atual hoje do STF, a injúria racial ela se equiparou ao racismo. Ela está dentro lá do racismo. Se equiparar no sentido de quê? De ser um crime imprescritível e inafiançável. Não é que é a mesma coisa. Porque a injúria ela tem uma diferença do racismo. A injúria ela é um direcionamento, como é que eu posso falar? Individual para aquela pessoa. Se vocês forem procurar o gabarito dessa questão, vai dar a letra D. Só que hoje, se a prova fosse hoje, caberia um recurso e o gabarito é a letra C, tá? Hoje eu posso dizer que a injúria racial é imprescritível. Beleza? Vamos lá, questão 53. Quando alguém imputa falsamente a um outro um fato definido como crime. O Código Penal define essa conduta como crime de quê? Pessoal, eu estou imputando a uma outra pessoa. Por exemplo, eu estou falando para alguns amigos que o fulano aqui, X, cometeu um crime. Então, estou falando aqui para meus amigos, ó, dizendo que o X cometeu um crime. Então, estou imputando falsamente. Eu sei que o X é inocente e estou falando para meus amigos que ele cometeu um crime. Então, isso é o quê? Calúnia. Tá? Calúnia é quando você imputa falsamente um fato cometido por uma pessoa, mas esse fato ele é definido como crime. Então, é crime de calúnia. Beleza? Você chega lá pro B e diz assim, ei, cara, tá sabendo que o fulano furtou o supermercado o supermercado do X? Aí o cara, é mesmo, cara? É. Só que, na verdade, nem ocorreu isso. Então, o cara tá caluniando a outra pessoa. Beleza? 54. Assinar a alternativa correta, considerando a normativa estabelecida pelo Código Penal. Vamos lá. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção ou pode diminuir a pena ou aplicar somente a multa. Pessoal, aqui é o crime de furto, né? Em relação ao crime de furto, furtar é subtrair coisa alheia móvel, né, de uma pessoa. Porém, o que que acontece? Se você é a primeira vez que você furtou e a coisa é de pequeno valor, né, o juiz na hora que vai aplicar a pena, ele pode pegar aquela sua pena de reclusão, substituir pela de detenção, ou pode pegar a pena, aplicar a pena e diminuir de 1 a 2 terços, ou ele só simplesmente aplicar a multa no cara. Beleza? Isso aqui é o que a gente chama de furto privilegiado. Beleza? Gabarito letra A das 54, pessoal.
Beleza. A pena se aumenta de 1/6 se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno. Pessoal, me diga uma coisa. É de 1/6 ou é de 1/3? É de 1/3, né? Tá errado. Quando você pratica o crime de furto em repouso noturno, a sua pena é aumentada de 1/3. É impunível a calúnia contra os mortos. Errado. A calúnia contra os mortos é punível sim. O funcionário público que, por indulgência, deixa de responsabilizar um subordinado seu que comete infração no exercício do cargo, responde pelo crime de concussão, não. Aqui é o crime de condescendência, né? Condescendência criminosa. Se foi condizente com o crime que o seu subordinado cometeu, né? O crime de desacato, ele é punível com pena de detenção. Não, tá errado. Beleza? Então é o seguinte, pessoal. Gabarito letra A, tá? É o furto privilegiado. Pode acontecer o quê? A substituição da pena pela multa, ou pode acontecer uma diminuição de pena, ou o juiz pega a pena de reclusão e substitui no de detenção. Beleza? Isso, é isso aí. 55. Vamos lá. De acordo com o Código Penal, no crime de furto, a pena é de reclusão de 3 a 8 anos, se, ou seja, pena de reclusão de 3 a 8 é quando é o furto o quê? Qualificado, né? Ó, essa questão foi um pouquinho mais chatinha, né? No crime de furto, a pena é de reclusão de 3 a 8. Se o quê, professor? 3 a 8. Quando você furta um veículo que está sendo transportado para o outro estado ou para o exterior. Então, vamos supor que você furtou um veículo lá da Cegonha. Aí é um crime, né, de furto qualificado. Nesse caso aí foi sacanagem essa questão, porque ficar decorando pena eu já não sou de acordo. Então, pena é para ser consultada. O que é que acontece? Mas, como você é meu aluno diferenciado, você sabe que tem que acertar esse tipo de questão. Então, a subtração de um veículo automotor que está sendo transportado para outro estado ou para o exterior é um caso de furto qualificado. Professor, quando você furta utilizando explosivo, é qualificado também? É, só que tem uma outra pena. Beleza? Furto com destruição, rompimento de obstáculo. Não majora não, tá, Iarno? Quando você furta com rompimento ou destruição de obstáculo, também é furto qualificado. Pode dar uma olhadinha lá que é furto qualificado, beleza? No furto, pessoal, vai ter caso de aumento de pena quando ele é de repouso noturno. Quando ele é praticado no repouso noturno. Beleza? O restante tudo é qualificado. Cometido mediante concurso de 2 ou mais pessoas, também é qualificado, só que as penas são diferentes. Todos esses são qualificados. Todos, pessoal. Todos aqui são qualificados. Ó. Só que o que é que acontece? Se você for lá no Código Penal, esse de reclusão de 3 a 8 é quando você subtrai veículo automotor que está sendo transportado para um outro estado ou para o exterior. Beleza? É um caso bem específico. Essa questão foi muito sacanagem. Mas é isso aí. Gabarito letra B. Vamos aqui na 56. O crime de dano passa a ser qualificado. Pessoal, crime de dano, você danifica a coisa de uma outra pessoa. Mas quando é que o crime de dano ele vai ser qualificado? Quando você comete o crime contra o patrimônio da União, dos estados, né, do Distrito Federal do município. Beleza? Gabarito letra A. Quando você comete um crime de dano contra o patrimônio da União, contra alguma coisa que é do estado, é um crime de dano qualificado. Beleza? 56, vamos para aqui para 57. Vamos lá. A vítima W teve seu aparelho celular subtraído por 2 homens. Bom,
mediante violência. Ora, isso aqui caracteriza qual crime, pessoal? Com violência. Se você subtrai uma coisa ali de uma pessoa com violência, é o crime de roubo, certo? Como foi subtraída por dois homens, o que que acontece? Caracteriza o quê? Concurso de pessoas. Confere? Concurso de pessoas. O concurso de pessoas, o que é que vai acontecer? Aumenta a pena de 1/3, tá? Então, aqui nesse caso, ele vai responder pelo roubo com aumento de pena, beleza? Questão 58, vamos lá. Nos termos do Código Penal, é correto afirmar que... Vamos lá, o que é que vocês marcarem na 58? Qual o crime, pessoal, que é cometido na modalidade culposa? É o crime de peculato. Né? O crime contra a administração pública, quando você se apropria de um bem, né, um bem, um dinheiro, usando, né, se apropriando, usando o fato de você ser funcionário público, né, em razão do cargo. Você se apropria, por exemplo, de um computador, que é da sua seção, não é seu, mas você se apropriou em razão daquele cargo que você exerce. É crime de peculato. Professor, qual é o crime de peculato? Ele é o único que admite a modalidade culposa. Quando eu falo de crimes contra a administração pública, existe peculato culposo? Existe. Por exemplo, você sai da sua sessão, certo? E aí você deixa tudo aberto. Aí vai uma outra pessoa e furta os computadores da sessão. Bom, pela negligência sua, você deixou aberta a porta, os pessoal furtaram o computador de vocês. Eu tenho culpa nisso? Ah, professor, mas eu não tenho culpa. Tem. Porque você tem responsabilidade sobre o seu setor. É um peculato culposo? É. Beleza? Então, existe sim a punição de peculato por negligência na forma culposa. Viu? Beleza? O homicídio qualificado constitui crime apenado com detenção. Não, homicídio é reclusão. Não é crime uso de documento falso. Errado. É sim, você usar o documento falso é crime sim. Ofender a integridade ou corporal ou a saúde de outra pessoa é considerado crime de lesão corporal. Não, própria não, né, pessoal? Ofender a integridade corporal ou a saúde própria, né, pelo princípio da alteridade, né, você não é punido por se autolesionar, não. Beleza? Subtrair coisa alheia móvel constitui o crime de roubo, não. O roubo tem a palavrinha-chave. O que é a palavrinha-chave do roubo? Violência ou grave ameaça à pessoa. Beleza? Vamos à questão número 59. Aquele que recebe de boa fé, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, mas mesmo depois de descobrir a falsidade, restitui aquela moeda à circulação. O que é que acontece aqui, professor? Que crime é esse? Eu recebi de boa fé uma moeda, só que aí eu percebi que ela era falsa e eu disse assim, não, eu também não vou ficar no prejuízo não, vou botar ela para circular de novo. Se você recebeu de boa fé e colocou para circular, você comete crime? Comete, tá? Você comete crime sim, punível com detenção. Então, se você coloca para circular aquela moeda que você recebeu, que você percebeu que era falsa depois que estava com você, é crime, tá, pessoal? Beleza? Questão 60. A falsificação e o uso de documento público pelo mesmo agente configura o delito de quê? Ó, eu falsifiquei e depois usei o documento lá na Blitz, por exemplo. Qual que prevalece? Eu falsifiquei o documento e usei o documento público. Qual que prevalece? Você responde pelos dois, responde somente pelo uso do documento ou responde só pela falsificação? Olha, se foi você que falsificou e você usou, prevalece que você vai responder só pela falsificação. Beleza? Isso. Perfeito. Vamos lá, questão 61, né? Nos termos do Código Penal, o agente que falsifica
um cheque emitido por banco privado comete o crime de quê, professor? Se você vai lá e falsifica um cheque emitido por banco privado. Vamos lá. E aí? Ah, professor, é um cheque que foi emitido pelo banco privado, não é um documento particular, não? Pessoal, se você falsifica um cheque que foi emitido, por exemplo, pelo Bradesco, que é um banco privado, você comete um crime de falsificação de documento particular ou falsificação de documento público? Por incrível que pareça, se você falsificar um cheque que é emitido pelo banco privado, vai dar em falsificação de documento público. Beleza? 62. A falsificação de cartão de crédito. Agora, olha a situação. Falsificação de cartão de crédito. A falsificação do cartão de crédito, aí sim equipara-se à falsificação de um documento particular. Beleza? Agora, se você falsifica o cheque que é emitido, aí é documento público. Agora, o cartão de crédito, a falsificação do cartão de crédito já é uma equiparação à falsificação de documento que particular. São crimes aí com penas diferentes. 63. Configura-se crime de falsidade ideológica. O que é a falsidade ideológica, professor? É quando você coloca informações falsas, né? Ou omite informação falsa em um documento real, público. Então, você vai lá preencher, por exemplo, sua ficha lá, né? Que você tem que preencher colocando todas as suas informações verdadeiras sobre você. Aí você começa a botar informação mentirosa, né? Ou omitiu a informação em um documento público ou particular, também pode ser, né? De uma declaração que você deveria ter colocado. Então, é o crime de falsificação ideológica. Omitir um documento público particular, declaração que dele deveria constar. Beleza? Não é a letra A, tá, pessoal? Falsificar um documento particular é falsificação de documento particular. Então, a falsidade ideológica, você omite uma informação em um documento verdadeiro. Então, eu tenho aqui um documento que é verdadeiro, só que as informações desse documento que você colocou são falsas. Então, é o que é o crime de falsidade ideológica. 64. Assinale a opção que não se caracteriza como crime praticado por funcionário público contra a administração. Vamos lá, pessoal. Crime de peculato. É um crime contra a administração pública? Sim. Né? Quando você se apropria de um bem, um dinheiro, em razão do seu cargo. Tá? A gente até falou que existe peculato na forma culposa. Concussão. É quando você vai exigir uma vantagem utilizando o seu cargo. Também um crime contra a administração pública. A advocacia administrativa é quando você patrocina uma pessoa sua dentro da administração pública, tá? Agora, o único crime aí que não é contra a administração pública é o crime de falsidade de atestado médico, né? Contra a fé pública, esse crime aqui. Então, peculato, concussão e advocacia administrativa são crimes contra a administração pública, tá? Existem outros crimes também, prevaricação, corrupção passiva, quando você solicita ou recebe vantagem para deixar de fazer uma coisa, né? Então, prevaricação, quando você deixa de fazer uma coisa por interesse e sentimento pessoal seu. Então, são crimes contra a administração pública. 65. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter uma vantagem, em proveito próprio ou alheio, para causar dano a outra pessoa. Então, você chegou na frente do policial aqui e apresentou e disse assim para ele: pelo seu policial, meu nome é fulano de tal. Eu sou fulano de tal. Mentiu. Atribuiu-se ao policial uma falsa identidade. Não confunda o crime de uso de documento falso com o crime de falsa identidade. Qual a diferença? O uso de documento falso, você apresenta fisicamente o documento para o policial e o documento é falso.
Aí você está usando documento falso. O que é a falsa identidade? A falsa identidade é quando você atribui-se, olha, eu sou o fulano de tal sem ser. Você está falando para ele, está mentindo para ele da sua identidade, tá? Então, se ele está atribuindo-se ele mesmo falando, então é o crime de quê? Falsa identidade, ok? Esse daqui. Beleza? Agora, se ele tivesse usado o documento falso, ó, apresentou o documento falso para ele, aí, nesse caso, você sabe que é o crime de uso de documento falso. Beleza? E a última, aliás, tem a questão 67 ainda. Vamos lá. Afrodite é funcionária pública, mas atualmente ocupa o cargo em comissão. No exercício desse cargo, Afrodite comete um crime contra a administração pública. Vamos lá. Ela cometeu um crime contra a administração pública, mas ela assumia cargo em comissão. Nessa hipótese, portanto, ora, pessoal, quando você tem um cargo em comissão e você pratica um crime contra a administração pública, só pelo fato de você estar em cargo em comissão, você já sabe que a sua pena vai ser o quê? Aumentada. Só pelo fato de você estar em um cargo de comissão e ainda comete um crime contra a administração pública, por exemplo, você cometeu um crime de prevaricação, crime peculato, concussão, está em cargo de comissão, beleza. Vai responder pelo crime, porém, sua pena é aumentada da terça parte. Beleza? E a última questão. Questão 67. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha a posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio alheio, é o crime de peculato. Beleza, pessoal? Crime de peculato, você está se apropriando de uma coisa que não é sua, mas está fazendo isso por causa do seu cargo. Beleza? O que é o crime de corrupção passiva? Corrupção passiva tem dois verbos. Solicitar e receber. Uma vantagem, um dinheiro, uma vantagem, uma promessa de vantagem para deixar de fazer uma coisa em razão do seu cargo. A corrupção ativa é quem oferece para o policial, por exemplo. Você está oferecendo para o funcionário público aquela vantagem. Se ele receber, o funcionário público responde pela corrupção passiva e o cara que ofereceu responde na corrupção ativa, o particular. Beleza? Então, pessoal, é isso, tá? A gente praticamente ainda tem outra questão aqui. 68, né? Tem a 68. João é servidor da Guarda Civil Municipal e, ao fazer uma atividade ostensiva, fez uma apreensão de uma quantia advinda de um crime, mas não repassou à administração pública para os devidos fins, vindo a apropriar-se dessa quantia sobre a alegação de que estava precisando da quantia. Olha aí a sacanagem. O cara se apropriou de uma coisa que não é dele em razão do cargo dele. Qual é o crime aqui, pessoal? Peculato. Beleza? Como eu já falei para vocês, concussão é exigir a vantagem, né? Forçar, exigir uma vantagem para ele deixar de fazer aquele ofício dele. Então, a palavra certa do crime de concussão é quando o funcionário exige, olha, me dê isso. Agora, se eu digo, não, me dê isso, você me der isso, eu deixo de fazer isso. Então, você está solicitando. Se você solicita, já é corrupção passiva. Agora, se você está exigindo, já é concussão. Tá bom? Se você exigir utilizando violência e ameaça, aí passa a ser o quê? Extorsão. Beleza, pessoal? Então, é isso. Eu acho que a gente finalizou as questões. Realmente, aí pegamos 2 horas e 10 minutos direto. Resolvemos 68 questões. Eu espero que a aula tenha sido muito produtiva. Pode até encerrar a gravação, tá? Professor Muniz. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Muito produtivo, muitas questões.